É pecado o uso de joias? Faz parte do estilo de vida cristão? É um princípio bíblico ou é um aspecto cultural? E aí, professor? A Muito Bíblia boa pergunta. responde? Responde. Olha, Muito me boa senti um Tito pergunta. aqui agora, viu? Nossa, viu? E aí, professor? Você foi um Tito agora, hein? Tito de Brasília. Só faltou, Como é? só faltou, o professor está na mira agora. Professor, o senhor está na mira agora. Olha, uma combinação de Titos aqui, né? Queridos, tem alguns textos bíblicos que nos mostram como que deve ser o estilo de vida do cristão. Existem dois principais, eu vou ler um deles. Eu vou ler para vocês 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. E depois você pode ler também 1 Pedro capítulo 3, versos 13 e 4. Vamos evitar aqui dois extremos. Em primeiro lugar, você não deve relacionar diríamos assim, os princípios cristãos de uma pessoa por ela usar joias ou não, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Eu sou muito realista. Eu não gosto de... Eu sou um pecador, falho, mas eu não gosto de fingimento, irmãos. Então vamos analisar uma coisa. Existem muitas senhoras e mulheres e moças totalmente decentes que usam joias, e tem umas danadinhas por aí que não usam nada. Eu estou mentindo? Eu não estou mentindo. É o que a realidade mostra. Tá? Então, o primeiro ponto, você não pode julgar, a pessoa tem joia porque ela não tem os princípios de modéstia. Não, não é bem assim. Ela não aprendeu ainda o que a Bíblia ensina sobre o assunto, mas você não pode achar que, por uma pessoa não ter joia, ela é mais pura do que a outra. Não existe. Eu, queridos, eu sou cristão desde os 17 anos. Antes dos 17 eu não era. Então eu vivi dos dois lados, para te dizer, existe muitas moças decentes que usam suas joias, mas tem umas danadinhas aí que não usam nada. Então isso não determina a moral da pessoa. Agora, na medida em que a mulher vai conhecendo o Evangelho, Deus tem sim um estilo de vida que Ele prefere para suas filhas. Não que Ele vai jogar... agora a pessoa, porque usa um brinco, uma coisa, ela vai para o inferno de cabeça para baixo. Não é isso. Mas Deus tem, pastor, realmente um estilo de vida que Ele prefere. E que cada pessoa vai aprendendo no seu tempo. Eu vou ler esse texto e vou contar para vocês a minha história, não com joia, mas como é que eu ia na igreja no início. Tá? Então, em 1 Timóteo 2, versos 9 e 10, uma observação, esse princípio não é só para as mulheres, tá? Esse princípio é para os homens também. Aqui fala mais diretamente com a mulher, né? Mas o princípio é também para os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. Depois leia também 1 Pedro 3, 13 e 4. Vou ler aqui na versão King James atualizada, tá? Semelhantemente recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição. Não com tranças. Você pergunta, Leandro, é errado trançar o cabelo? Não é a trança que você está pensando que é, tá? As tranças aqui que a Bíblia proíbe, naquela época, elas trançavam o cabelo com filetes de ouro. Então era uma coisa chamativa, luxuosa. Então, você vai entender por que a Bíblia tem esse princípio aqui, tá? Não com tranças, nem com ouro ou pérolas, que aqui é uma referência às joias, nem com roupas muito caras. Olha que interessante. Você tem que ter roupas boas, bonitas, mas a pessoa que usa coisas caríssimas, ela também não está de acordo com este princípio. Não é só falar da joia, né? E aí vai entender o porquê no verso 10, ó. Mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. Olha o princípio. Por que Deus não quer, né? Por exemplo, eu tenho um cabelo chamativo, como aquele trançado com filetes de ouro, né?
Por que ele quer que ele ensine esse estilo de vida sem as joias? Por que o homem também não deve usar roupas caríssimas? Não porque você não tem que estar bem consigo mesmo, né? Pelo contrário, Deus quer que você esteja bem, mas Ele quer que você apareça mais pelo que você é do que pelo que você usa. Esse é o princípio por trás. Agora, você não pode, em hipótese alguma, né, ficar julgando as pessoas. Deixe cada pessoa, queridos, no seu tempo. Cada pessoa no seu tempo. Nós temos um conhecimento bíblico, outros visitantes não têm ainda. Deixa a pessoa se apaixonar por Jesus. Sabe como é que eu ia na igreja? A primeira vez que eu entrei na igreja, irmãos, eu estava vindo de um treino de futebol. Eu fazia testes para jogar num clube de segunda divisão do futebol gaúcho, né? Na época, futebol júnior, né? E eu tinha passado na primeira fase, e aí na segunda eu conheci o evangelho e decidi não seguir a carreira, né? Porque ia ter que jogar no sábado, eu queria guardar o sábado, não ia dar. E eu vim de um treino, e eu voltei de um treino no sábado, né? E eu entrei na igreja. Senti o chamado de Deus quando passei na frente. Entrei de chuteira, nem tinha tirado a chuteira do treino, estava com preguiça de tirar e vim a pé para casa. Entrei de chuteira, bermuda, eu estava jogando naquele dia de bermuda mesmo, e camiseta, e uma camiseta branca. E eu usava o meu cabelo pelo ombro, a semelhança de Jesus, né? Então, se você criticar o meu cabelo, o irmão ali disse que não estou certo, né? Então eu usava o cabelo. O judeu do primeiro século usava, né, até o ombro. A questão do nazireu, né? O nazireu ele não cortava mesmo. Então eu usava assim. Agora vocês imaginem, se o diácono na porta da igreja me dissesse assim: olha, aqui você não deveria entrar vestido desse jeito. Irmãos, eu não conhecia do evangelho. Cara, né, sempre, graças a Deus, vivi dentro de certos princípios, mas eu tinha minhas falhas. Então, se um cara me proibisse de entrar na igreja, ou dissesse isso para mim, o que eu ia fazer, irmãos? Eu ia dar um soco na cara dele e não ia voltar mais para a igreja. Entendeu? Agora, o contrário, o que o diácono fez? Seja muito bem-vindo. Vou levar você até um lugar para você sentar. Ele me levou, me mostrou onde eu deveria sentar. E isso fez a diferença. E aí, irmãos, eu comecei na igreja, eu ia de bermuda, ia de camiseta regata, né? Ia tranquilo, de chinelo. E aí eu fui vendo, nossa, mas o pessoal não se veste assim na igreja. Aí eu já comecei, deixa eu me adequar aqui, vim diferente. Irmãos, ninguém precisou me criticar, né? Falar coisas, né, desnecessárias. O que os irmãos fizeram? Eles respeitaram o meu nível de conhecimento do assunto, tá? Então, o que eu digo para vocês? Nós, como adventistas, temos os princípios de modéstia cristã, conhecemos, mas deixemos que Deus vai ajudando a pessoa, tá, a entender. E tem também, queridos, uma questão, em alguns casos, de autoestima. Então, se a pessoa não fizer um tratamento psicoterápico, ela não vai se sentir bem sem as joias. Ela se apega àquilo, até de uma forma afetiva. Tá? Eu falo porque eu tive problemas de autoestima em relação a outros aspectos. Tá? Então, queridos, a Bíblia tem realmente um princípio, uma preferência de Deus mesmo por um estilo de vida, mas cada um no seu tempo. Tenha paciência com as pessoas, deixa que Deus vai trabalhando nelas. Desculpe a demora em responder essa pergunta. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente
um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então, quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.